Você já parou para pensar que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um livro de guerra? Entre as páginas sagradas encontram-se relatos de batalhas épicas, onde exércitos se enfrentam, anjos descem do céu e o próprio Deus intervém com mão poderosa. São confrontos que vão além da espada e da lança. São batalhas de fé, de obediência, de coragem e, muitas vezes, de salvação eterna. Neste vídeo, vamos juntos atravessar o campo de batalha das Escrituras e conhecer as 10 maiores guerras da Bíblia, desde o jovem Davi enfrentando um gigante, até Miguel, o arcanjo, guerreando contra o dragão nos céus. Cada batalha revela mais do que estratégia ou força bruta. Elas revelam o coração de Deus, os desafios do povo fiel e as promessas que ainda hoje nos sustentam em nossas próprias lutas. E se você assistir até o final, verá que essas batalhas não são apenas histórias do passado. Elas falam de você, da sua vida, da guerra invisível que você enfrenta todos os dias. Prepare-se. O campo de batalha já está traçado. As maiores batalhas da Bíblia começam agora, e você está prestes a entrar no meio delas. A Batalha de Jericó, uma vitória pela fé. Josué, capítulo 6. Imagine uma cidade fortificada, com muralhas tão altas e espessas que pareciam intransponíveis. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, ergue-se diante do povo de Israel como um obstáculo gigantesco, o primeiro grande desafio na conquista da Terra Prometida. Humanamente falando, não havia estratégia militar capaz de derrubar aqueles muros, mas Deus tinha um plano, e esse plano exigia fé, obediência e coragem. O Senhor deu a Josué uma ordem que aos olhos humanos parecia absurda. Durante 6 dias, os guerreiros de Israel deveriam marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia. Nenhum grito, nenhuma espada, apenas o som das trombetas tocadas pelos sacerdotes e a arca da aliança sendo levada à frente do povo. E no 7º dia, deveriam rodear Jericó 7 vezes. Na última volta, ao som prolongado das trombetas, o povo deveria gritar com todas as suas forças. 7 dias de obediência silenciosa. 7 dias de fé, sem levantar uma pedra sequer contra os muros. Então, no 7º dia, quando o povo gritou, os muros de Jericó ruíram por completo. Aquela muralha que representava o impossível desabou diante da fé do povo e do poder do Deus de Israel. A batalha de Jericó não foi vencida com espadas, lanças ou força humana. Foi vencida com fé e obediência. Deus quis mostrar que a vitória não depende das armas dos homens, mas da submissão à sua palavra. Quando seguimos a direção do Senhor, até o impossível se curva diante dele. Para nós, cristãos, Jericó representa os grandes obstáculos da vida: doenças, dívidas, vícios, medos, relacionamentos quebrados, muralhas que parecem indestrutíveis. Mas a mensagem de Jericó é clara: não importa quão altos sejam os muros à sua frente, se você obedecer a Deus com fé, eles cairão. A batalha foi espiritual antes de ser física. O silêncio dos 6 dias foi um treinamento de fé. O grito final foi a explosão da confiança em Deus. E quando o povo se uniu em obediência, o milagre aconteceu. Hoje, talvez você esteja enfrentando o seu próprio Jericó, e Deus pode estar te pedindo para apenas confiar, marchar em silêncio, orar, perseverar, porque há vitórias que não vêm por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Lembre-se, os muros caem quando há fé verdadeira e obediência completa. Davi e Golias, o Deus que vence os gigantes. 1 Samuel 17. O vale de Elá estava em silêncio, exceto pelo som do gigante que zombava. Golias, o guerreiro filisteu, com quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura pesada
e, armado com uma lança como uma árvore, desafiava o exército de Israel. Durante 40 dias, ele saiu ao amanhecer e ao entardecer, lançando insultos, esperando que alguém tivesse coragem de enfrentá-lo. Mas ninguém se atrevia. Até que um jovem pastor apareceu. Seu nome era Davi. Ele não era um guerreiro. Não trazia espada, nem escudo, apenas um cajado, uma funda e 5 pedras lisas retiradas do riacho. Ele não confiava em sua força, confiava em Deus. Enquanto os soldados tremiam, Davi declarava com fé: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com uma coragem que não vinha do tamanho, mas da fé, Davi correu em direção ao gigante, girou sua funda uma única vez e lançou a pedra. Com precisão divina, ela atingiu a testa de Golias. O gigante caiu, a ameaça terminou e a vitória foi do Senhor. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque acreditava que Deus era maior que o inimigo. Onde todos viam um problema impossível, ele viu uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Essa batalha não é apenas uma história antiga. Ela é o retrato do que Deus faz na vida de todos os que confiam nele. Todos nós temos gigantes, medos, enfermidades, dívidas, angústias, rejeições, tentações. Eles se levantam contra nós e dizem: "Você não consegue." Mas Davi nos ensina que não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho da sua fé em Deus. Deus não precisa de guerreiros experientes. Ele procura corações disponíveis. Ele capacita os humildes, fortalece os fracos e transforma pastores em reis. A verdadeira arma de Davi não foi a pedra, foi a sua confiança no Senhor. Hoje, Deus está te lembrando. Você não precisa parecer forte, precisa apenas crer que Ele luta por você. E quando o gigante cair, todos verão que não foi pela força humana, mas pela mão do Deus vivo, Gedeão. A vitória com 300 homens e a mão de Deus, Juízes 6 e 7. Israel estava oprimido. Os midianitas devastavam suas colheitas, destruíam o sustento do povo e espalhavam o medo. Durante 7 anos, o povo de Deus vivia escondido em cavernas, sofrendo humilhação. Parecia que o Senhor os havia esquecido, mas Deus nunca abandona os seus. E é nesse cenário que um homem comum entra em cena. Gedeão, um lavrador, escondido malhando trigo num lagar, com medo. Mas o anjo do Senhor aparece e declara: "O Senhor é contigo, homem valente." Gedeão hesita. Ele se considera o menor da casa mais fraca de Israel. Mas Deus o escolhe, porque o Senhor não chama os preparados, Ele prepara os escolhidos. Gedeão junta um exército de 32.000 homens, mas Deus diz: "É muita gente." Se vencerem assim, Israel dirá que foi por sua própria força. Então, o Senhor começa a reduzir o número. De 32.000, restam apenas 300 homens. E com o quê? Espadas? Cavalos? Não. Com tochas, cântaros e trombetas. Na noite do ataque, os 300 se dividem em 3 grupos. À meia-noite, quebram os cântaros, levantam as tochas e tocam as trombetas, gritando: "A espada do Senhor e de Gedeão." O exército inimigo, incontável como gafanhotos, entra em pânico. Confusos, começam a atacar uns aos outros. E assim, com apenas 300 homens e nenhuma espada em mãos, Israel vence pela mão poderosa de Deus. Essa história é mais que uma vitória militar. É um lembrete eterno de que não importa o tamanho do inimigo, importa o tamanho do Deus que está com você. Talvez você esteja hoje como Gedeão, escondido, inseguro, sentindo-se pequeno demais diante de um desafio gigantesco. Mas Deus te vê. Ele conhece o guerreiro que há em você, mesmo quando você ainda não enxerga. Talvez o Senhor esteja reduzindo seus recursos agora, tirando apoios, diminuindo números, mas não se assuste.
Quando tudo parecer pouco, Deus mostrará que é mais do que suficiente. Com cântaros quebrados, tochas acesas e fé no coração, a vitória virá, porque não é pelo número de soldados, é pelo nome do Senhor. Elias no Monte Carmelo. O Deus que responde com fogo. 1 Reis 18. O povo de Israel estava dividido, corações indecisos. Uns diziam seguir ao Senhor, outros a Baal. A idolatria havia contaminado a terra e a verdade parecia esquecida. Mas Deus levantou um profeta, Elias, para restaurar o altar quebrado e reacender a fé esquecida. Elias convoca um confronto, um desafio no alto do Monte Carmelo. Ali se reuniriam todos os profetas de Baal, 450 homens, diante de todo o povo. De um lado, a multidão. Do outro, apenas um homem com fé no Deus vivo. Então, Elias declara: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Mas o povo não respondeu. O desafio foi simples: preparar 2 altares, colocar lenha, sacrifício, mas sem fogo, e orar. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começam, desde a manhã até o meio-dia, clamam, dançam, gritam, ferem-se, mas nenhuma voz se ouve, nenhuma resposta vem. O silêncio de Baal ecoa sobre o monte. Então, Elias se aproxima. Repara o altar do Senhor, derrubado pelo abandono. Coloca 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Organiza a lenha, prepara o sacrifício, e para que não haja dúvida alguma, manda encher 4 cântaros de água e derramar sobre o altar, 3 vezes. A água escorre, encharca tudo, e até enche a vala ao redor. Então, Elias ora. Ele não grita, não dança, ele apenas clama com fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que a ti fizeste voltar o coração deles. E então, o fogo do Senhor cai. As chamas consomem o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água da vala. O povo cai com o rosto em terra e clama: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Naquele dia, Deus não apenas venceu um duelo, ele restaurou corações. Ele mostrou que não é por espetáculo, mas por santidade, não é por multidão, mas por verdade. No Monte Carmelo, o Senhor provou que Ele é o único Deus que ouve, responde e age. Quando os altares da fé são reconstruídos, o fogo de Deus desce novamente. O céu ainda tem fogo e Deus ainda responde. Basta um altar restaurado, basta um coração que crê. Josafá e a batalha vencida, com louvor 2, Crônicas 20. As nações se levantaram contra Judá. Um exército formidável, vindo de Moabe, Amon e dos montes de Seir, marchava para destruir Jerusalém. O rei Josafá, justo e temente a Deus, recebeu a notícia: Vem contra ti uma grande multidão. E seu coração se abalou. Mas ao invés de reunir os generais, Josafá convocou o povo para buscar ao Senhor. Proclamou um jejum em todo o reino. Homens, mulheres, crianças, todos se reuniram no templo, não com lanças, mas com orações, não com estratégias, mas com fé. Josafá se colocou diante do povo e orou: Ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu o dominador de todos os reinos das nações? Em ti está a força e o poder, e ninguém pode resistir-te. Ele confessou: Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita, que disse: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. No dia seguinte, o exército de Josafá saiu, mas não com guerreiros na frente. Josafá colocou cantores,
homens vestidos de santidade, que marchavam entoando: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles adoravam, Deus armava emboscadas contra os inimigos. Confusão tomou conta dos exércitos de Moabe e Amon. Eles se voltaram uns contra os outros e se destruíram completamente. Quando os homens de Judá chegaram ao campo de batalha, tudo o que encontraram foram cadáveres. Nenhum inimigo escapara. E o mais impressionante, eles não haviam levantado uma espada sequer. A vitória veio pelo louvor. O nome daquele vale mudou. Foi chamado de Vale de Bênção, pois ali o povo bendisse ao Senhor. Josafá voltou a Jerusalém com alegria, porque o Senhor dera a eles grande livramento. Instrumentos musicais, vozes e júbilo enchiam os portões da cidade. E o temor de Deus caiu sobre todas as nações ao redor. Deus provou, mais uma vez, que a adoração é uma arma, que quando o povo se prostra, Deus se levanta, que quando não sabemos o que fazer, mas confiamos, Ele mesmo luta por nós. Essa é a fé que vence as multidões, a fé que canta antes da vitória, a fé que reconhece que o Senhor é Rei, mesmo no vale. Porque quando Deus guerreia, o povo canta e os inimigos caem. A conquista da terra prometida, o sol que parou pela palavra de um homem. Josué 10:11. Depois da morte de Moisés, o Senhor escolheu Josué para conduzir o povo à terra prometida. E com ele veio a promessa: Sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas Canaã não seria entregue sem luta. Cidades fortificadas, exércitos numerosos, alianças entre reis. Tudo parecia contra Israel. Mas Josué seguia em obediência. Cada passo, cada batalha, era um cumprimento da promessa de Deus. 5 reis amorreus uniram forças para atacar Gibeão, aliada de Israel. Os gibeonitas pediram socorro e Josué marchou a noite inteira com seu exército. Pela manhã, surpreenderam os inimigos, e o Senhor lutou por Israel. Confusão tomou os exércitos inimigos, e enquanto fugiam, Deus lançou do céu grandes pedras de granizo. Mais morreram pelas pedras do que pelas espadas de Israel. Mas o dia parecia curto demais para tamanha vitória. E então, no meio da batalha, Josué ergue a voz e diz: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingasse de seus inimigos. Nunca antes, nem depois, houve dia semelhante, em que o Senhor ouvisse um homem e alterasse os céus por sua fé. O dia se estendeu, a luz permaneceu, porque Deus havia determinado vitória. Josué seguiu. Um por um, os reis foram vencidos. Cidades caíram. Exércitos foram derrotados. O povo avançava e a promessa de séculos se tornava realidade. Em Josué 11, lemos que uma nova coalizão de reis se levantou. Exércitos numerosos como a areia da praia, com carros de guerra e cavalos, instrumentos que Israel sequer possuía. Mas Deus disse: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos mortos diante de Israel. E assim aconteceu. Com obediência e coragem, Josué venceu, e a terra descansou da guerra. Não foram apenas batalhas, foram milagres. Não foram apenas conquistas, foram promessas cumpridas. Cada cidade tomada, cada rei vencido, foi sinal de que Deus é fiel, que Ele não mente, que o que Ele promete, Ele cumpre, mesmo que para isso o sol precise parar no céu. A terra prometida não veio sem lutas, mas veio com a certeza de que quando Deus vai à frente, nenhum inimigo pode resistir. E ainda hoje, o mesmo Deus que parou o sol, move o impossível para cumprir o que prometeu aos que nele confiam. A destruição de Jerusalém, quando a profecia se cumpre, Lucas 21, 20-24, Mateus 24, Jesus chorou por Jerusalém.
Enquanto se aproximava da cidade, dias antes da crucificação, ele olhou para suas muralhas, seus templos dourados, suas multidões, e chorou, porque sabia o que viria. Sabia que a cidade da paz rejeitaria o príncipe da paz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. E então declarou: Eis que a tua casa te será deixada deserta. Naquela semana, sentado com os discípulos, Jesus falou mais claramente: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. Ele descreveu dias de angústia, fome, destruição, mulheres e crianças perecendo, o templo, orgulho do povo, arrasado. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assim foi. No ano 70 d.C., cerca de 40 anos após aquelas palavras, o general romano Tito cercou Jerusalém. Era a Páscoa. Mais de 1 milhão de pessoas estavam reunidas na cidade. O cerco foi impiedoso. A fome devorou o povo por dentro antes que as espadas o fizessem por fora. O templo foi saqueado, incendiado, destruído. A cidade foi arrasada. Crianças, sacerdotes, anciãos, mortos ou vendidos como escravos. O historiador judeu Flávio Joséfo, testemunha ocular, descreveu o horror. O sangue corria pelas ruas, as chamas subiam até os céus. O clamor era indescritível. Tudo exatamente como Jesus dissera, cada palavra, cada detalhe. Não como um castigo cruel, mas como consequência da rejeição ao Messias, ao Filho enviado, a última chance de salvação. Jerusalém teve seus profetas, teve seus sinais, teve o próprio Deus entre seus muros, mas o rejeitou. E a Cidade Santa se tornou um símbolo eterno, de advertência e de esperança. Advertência para os que desprezam a graça, esperança para os que reconhecem, se arrependem e se voltam para Cristo. Pois mesmo depois da destruição, a promessa permaneceu. Ver-me-eis outra vez, quando disserdes, bendito o que vem em nome do Senhor. A destruição de Jerusalém não é apenas um evento histórico, é um eco da justiça divina. Um lembrete de que as profecias de Jesus não falham e que, assim como ele predisse o juízo, ele também prometeu restauração, porque depois do pranto, sempre há manhã. Depois do juízo, sempre há redenção para os que o recebem. Jerusalém foi destruída, mas a nova Jerusalém já está sendo edificada. Miguel e os anjos. A guerra nos céus. Antes que a terra conhecesse guerra, houve guerra nos céus. Lá, onde reina a luz, a harmonia foi rompida por um ato de rebelião. Um anjo outrora belo, exaltado em sabedoria e esplendor, se encheu de orgulho. Quis erguer seu trono acima do de Deus. Quis ser adorado, quis tomar o céu. Seu nome? Satanás, o adversário, o dragão antigo, a serpente. Com ele, arrastou 1/3 das estrelas, anjos que se uniram em sua insurreição. Mas Deus não ficou em silêncio, e houve batalha no céu. Miguel, o arcanjo, general dos exércitos celestiais, levantou-se. Junto com seus anjos, ele enfrentou o dragão. Não houve tréguas, não houve dúvidas, não houve espaço para 2 reinos em um único céu. O combate foi feroz. O inimigo lutou com toda a sua astúcia, mas não prevaleceu. Miguel venceu. O céu foi purificado. O dragão foi lançado para fora, lançado à terra, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi atirado à terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12:9. E então uma grande voz se ouviu. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque Miguel não lutou em nome próprio. Ele lutou pela glória de Deus.
Ele lutou pelo trono eterno, ele lutou pela fidelidade, ele lutou por nós, os que seriam redimidos. Essa batalha cósmica marca a queda definitiva do inimigo espiritual. Não é apenas uma história antiga, é o início do fim do império das trevas. É a lembrança de que o mal pode se levantar, mas não permanece de pé diante de Deus. Satanás foi lançado, mas não destruído. Ainda não. Agora ele ruge, sabendo que lhe resta pouco tempo. Mas o céu permanece inviolável, e os que estão com Cristo estão do lado vitorioso. Miguel permanece firme, o céu ainda guerreia, e cada fiel que resiste à tentação, cada oração feita em fé, cada alma que se entrega a Jesus é uma flecha contra o dragão. E o final já foi escrito. A serpente cairá novamente, desta vez para sempre. E então haverá um novo céu e uma nova terra. E o trono de Deus estará no centro de tudo. Até lá, lutamos, com fé, com esperança e com a certeza de que Miguel e os anjos já venceram nos céus. E Cristo vencerá em toda a criação. Armagedon, a batalha final. Chegará o dia em que o mundo conhecerá sua última guerra. Não será travada por impérios terrenos, nem decidida por estratégias humanas. Será o próprio Deus quem combaterá, e diante dele, toda a força do mal será esmagada. O nome desta batalha? Armagedon. Em Apocalipse 16 e 16, lemos que os reis da terra, seduzidos pelos espíritos malignos, são reunidos em um lugar chamado Armagedon, Har-Megido, o monte do confronto. Ali, como outrora exércitos se enfrentaram em guerras históricas, agora todas as forças das trevas se alinham para resistir ao Cordeiro. Mas o céu se abre, e eis que surge um cavaleiro, montado em um cavalo branco. Seu nome, Fiel e Verdadeiro. Em sua cabeça, muitos diademas. Em sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seus olhos são como chamas de fogo. De sua boca sai uma espada afiada. Com justiça, ele julga e peleja. É Cristo glorificado. Não mais o servo sofredor. Agora, o leão da tribo de Judá vem para vencer. Atrás dele, os exércitos celestiais, santos e anjos, vestidos de linho fino e branco, montados também em cavalos celestiais. Não marcham em dúvida, nem lutam por acaso. Marcham para a vitória. A batalha não será equilibrada, será decisiva. Os reis da terra, a besta, o falso profeta e todos os que se rebelaram contra Deus se reúnem para guerrear contra o Cristo vitorioso. Mas é em vão. Com uma palavra, ele os abate. Com sua glória, ele os consome. A besta é capturada. O falso profeta é lançado no lago de fogo. Os exércitos das trevas caem. O mal é derrotado para sempre. Não haverá mais guerras. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais escuridão. A vitória de Cristo no Armagedon não será apenas militar. Será cósmica. Será o juízo final sobre tudo o que é injusto, corrupto, rebelde e impuro. O que começou no Éden será encerrado diante do trono branco. A serpente será esmagada, e então o Cordeiro reinará, e com ele os que guardaram a fé, e com ele os que lavaram suas vestes em seu sangue. O Armagedon não é o fim para os fiéis, é o início de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com seu povo, onde não há mais noite, onde o Cordeiro é a luz. Prepare-se, porque o Rei virá, e com ele vem a justiça, e com ele vem a paz, e com ele vem o reino eterno que jamais será abalado. A batalha espiritual, segundo São Paulo, Efésios 6:10 a 18. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo revela uma verdade profunda e muitas vezes esquecida. A maior batalha do cristão não é visível aos olhos humanos. Ela não se trava contra exércitos de carne e sangue, mas contra potestades invisíveis, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma guerra silenciosa,
mas constante. E nela, todos estamos envolvidos. São Paulo escreve: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui, o apóstolo não fala a guerreiros treinados, mas a cristãos comuns, pais, mães, jovens, anciãos, que precisam estar preparados para resistir ao mal, mesmo nos momentos mais cotidianos da vida. A linguagem usada é de combate, de prontidão. Paulo nos apresenta um equipamento espiritual, uma armadura completa dada por Deus a todos os seus filhos. Ele descreve cada peça com cuidado: o cinto da verdade, que sustenta todas as outras partes e nos mantém firmes na sinceridade e na justiça; a couraça da justiça, que protege o coração, o centro da vida e da vontade; os calçados da prontidão do Evangelho da Paz, que nos fazem avançar sem medo, levando esperança mesmo em meio ao combate; o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno, dúvidas, acusações, medos; o capacete da salvação, guardando nossos pensamentos e nossa mente em Cristo; a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa única arma ofensiva, viva e poderosa, capaz de cortar as mentiras das trevas. Mas Paulo vai além. Ele encerra dizendo: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. A oração constante é o fôlego do guerreiro espiritual. É por meio dela que recebemos forças, discernimento e comunhão com o General Supremo, o próprio Cristo. Essa batalha não se vence com esforço humano, mas com dependência total de Deus. É um chamado à vigilância. A cada pensamento, a cada atitude, a cada escolha, estamos em combate. Não contra pessoas, mas contra ideias que afastam da verdade, contra tentações sutis, contra a desesperança e o medo. Neste trecho, Paulo nos mostra que a verdadeira vitória cristã não está em conquistar terras ou triunfar sobre inimigos físicos, mas em permanecer firmes, em não ceder ao mal e em perseverar até o fim, revestidos da presença e da proteção divina. A batalha é real, mas a armadura já foi entregue, e aquele que a usa com fé, orando em todo o tempo, não luta sozinho, pois o Senhor dos Exércitos vai à frente, sempre. Se você desejar acompanhar um canal que compartilha a palavra de Deus e traz vídeos como esse, falando da perspectiva cristã sobre diversos assuntos, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso ajudará mais pessoas a receberem esse conteúdo. Fique com Deus e até a próxima.